Olá, bem-vindos a mais uma análise a fundo. Hoje exploramos a vida e o impacto de uma figura central na tecnologia moderna, Steve Jobs. A nossa fonte principal é um artigo detalhado da Wikipédia. Exato. O objetivo aqui é mesmo tentar ir um bocadinho além da imagem pública, sabe? E destilar a essência do percurso dele. Focar nos momentos decisivos e no impacto real das suas criações. Parece-me ótimo. E podemos começar logo pelas origens que já são pouco comuns, certo? Filho de estudantes, foi dado para adoção com condições um bocado específicas. Sim, é verdade. Os pais biológicos exigiram que os pais adotivos tivessem formação superior. Ironicamente, depois de, alguma confusão inicial, acabou por ser adotado por Paul e Clara Jobs, que não tinham essa formação. Que curioso. E o próprio Steve acabaria por abandonar a universidade, a Reed College, formalmente passados 6 meses. Embora, atenção, continuasse a assistir a aulas que lhe interessavam. Caligrafia, por exemplo. Essa garagem dos pais fala sempre disso. Parece ter sido mesmo um ponto de partida crucial. Foi lá que ele conheceu o Wozniak. Não, conheceu o Wozniak um pouco antes, ainda no liceu. Mas a garagem sim foi o berço da Apple. Se bem que, antes disso, olha, tiveram uma aventura interessante com as Blue Boxes. Ah, as Blue Boxes. Para fazer chamadas de borla, não era? Isso mesmo. Aparelhos que permitiam fazer chamadas gratuitas. Já mostrava ali uma combinação de conhecimento técnico e um certo espírito, digamos, rebelde. E essa experiência com os Blue Boxes acabou por prepará-los para a Apple. Deu-lhes alguma base. E mostrou que podiam criar e vender um produto tecnológico. Quer dizer, funcionou. Pouco depois, em 1976, lá está, fundam a Apple na garagem, com o Ronald Wayne também, Certo. e o Apple I era mais para, Entusiastas? sim, muito para o nicho, para quem montava os seus próprios computadores, mas o Apple II em 77, esse sim, Ah, esse já foi diferente. completamente. Com a caixa de plástico, o desenho já mais integrado, começou a levar o computador pessoal para as casas, para as escolas, foi um marco, sem dúvida. Mas nem tudo foram rosas. A seguir vieram alguns percalços. O Apple III e depois o Lisa. O Lisa parecia ter tudo para dar certo, né? Interface gráfica inspirada no Xerox PARC, mas foi um falhanço comercial. O que é que correu mal ali? Bem, o preço era proibitivo, quase US$ 10.000 na altura. E talvez a tecnologia fosse demasiado ambiciosa para a época. E é curioso que Lisa, era o nome da filha que ele inicialmente nem reconhecia. Pois. Mas a visita ao Xerox PARC foi chave, sim. Eles viram o potencial da interface gráfica e do rato, algo que a própria Xerox não estava a explorar comercialmente. E foi aí que surgiu o Macintosh. Quase em competição interna com o Lisa. Lembro-me perfeitamente daquele anúncio. O 1984. Incrível. Exatamente. O Jobs foi afastado do projeto Lisa e pegou no Macintosh com unhas e dentes e lançou-o com esse anúncio memorável no Super Bowl realizado pelo Ridley Scott, claro. E na apresentação o próprio Mac falou. Sim. Trouxe a interface gráfica e o rato para brande público de uma forma mais acessível que o Lisa. Apesar de algumas limitações iniciais, não é? Pouca memória RAM, sem disco rígido ao início. Essa rivalidade interna que se fala, Mac contra Lisa, com bandeiras piratas e tudo, parece que definia muito a cultura da Apple nessa altura. Mas, mesmo assim, nem o sucesso inicial do Mac salvou o Jobs. Aquela saída em 85, depois do conflito com o Scully, que ele próprio tinha ido buscar, Pois, deve ter sido um golpe muito duro para ele. sem dúvida. Foi uma luta pelo poder que ele perdeu. Mas o Jobs não parou, pois não? Fundou a Next, aqueles computadores em forma de cubo negro, muito avançados, mas também caros. Certo, o hardware não vingou tanto. Não, o hardware não, mas o sistema operativo, o Next Step, esse sim, era muito robusto, muito à frente para a época, orientado a objetos, o que facilitava imenso o desenvolvimento de software complexo. E foi isso que foi crucial mais tarde. Ah, então foi esse o software que o trouxe de volta à Apple. Porque a Apple, nessa altura, estava em dificuldades, não é? Precisava desesperadamente de algo novo. Precisamente. Estava quase a ir à falência. Então, em 1996, a Apple compra a Next por mais de 400 milhões, principalmente pelo Next Step. Bom, E Jobs regressa. Primeiro como consultor, mas pouco depois já era CEO interino, em 97. A Apple precisava de uma revolução. E ele deu-lhe. e que revolução. O iMac G3 colorido foi só o pontapé de saída, não foi? Aquilo quebrou logo com os PCs beges da altura. Exato. Depois veio o Mac OS X, que era baseado no sistema da Next, e deu finalmente estabilidade e modernidade ao Mac.
Mas a seguir, bem, a seguir vieram produtos que mudaram mesmo o mundo. Aí é que a história dá outro salto. Foi uma sequência impressionante, o iPod e a loja iTunes em 2001. Isso não só salvou a Apple, como transformou completamente a indústria da música. Ofereceu uma forma legal, fácil, barata, de comprar músicas individuais. Foi um golpe na pirataria e no domínio do álbum. Sim, lembro-me bem disso. E depois o iPhone? O iPhone em 2007 redefiniu o telemóvel. E o iPad em 2010, que basicamente criou o mercado dos tablets como o conhecemos. E não podemos esquecer a Pixar. Claro, a Pixar é outra história de sucesso incrível. Comprada à Lucasfilm, ele transformou-a num gigante da animação. E acabou como o maior acionista individual da Disney quando a Disney comprou a Pixar. É verdade. E as apresentações dele, as famosas Steve Notes, aquilo era teatro, quase. Era. Aquela simplicidade nos slides, o foco no visual, poucas palavras, a forma como ele contava a história do produto. Era mestre nisso. Completamente, e essa mestria estava muito ligada à filosofia central dele, não é? A integração total entre o hardware e o software. Criar aquele ecossistema fechado, sim, mas onde tudo funciona, ou devia funcionar, em harmonia. Essa opção pelo controle e pela experiência do utilizador foi a sua grande assinatura. Olhando para trás, é uma figura mesmo complexa. Visionário, sem dúvida, exigente ao extremo, às vezes descrito como implacável, mas com um impacto na nossa relação com a tecnologia que é inegável. Sem dúvida nenhuma. Deixou um legado de inovação muito centrado no design, na simplicidade e na experiência do utilizador. E a sua jornada, quer dizer, com altos e baixos tão dramáticos, da garagem ao topo do mundo, ser expulso e depois regressar em glória, é uma história única. Fica talvez a pergunta, não é? Até que ponto é que as experiências dele menos convencionais, o abandonar a faculdade, mas continuar a aprender por interesse próprio, como a caligrafia, o interesse pelo zen budismo, a viagem à Índia, até que ponto é que isso tudo moldou essa abordagem tão distinta, quase artística, que ele tinha à tecnologia? É uma questão excelente, de facto, e sugere que a inovação disruptiva muitas vezes não vem só da engenharia pura, mas sim da interseção de disciplinas e de experiências que à partida parecem não ter nada a ver. Uma convergência inesperada. Exato. Bem, e com essa reflexão acho que podemos ficar por aqui nesta análise. Até breve.